Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos ao último domingo do ano. E o Senhor nos preservou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou. Amém? Maravilha. Queridos, eu tenho uma palavra e eu quero compartilhar com os amados. Provérbios capítulo 21, versículo de número 31. Livro de Provérbios 21, versículo de número 31. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vou repetir. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Pai eterno, Pai de amor, aqui está a Tua palavra. Meu Deus, eu me coloco diante de Ti, crendo que o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que habilita, o Senhor é aquele que fala. Pai, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que se importa com as pessoas, a um Deus que ministra aos corações. Então, meu Deus, use a minha vida para o louvor da Tua glória, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém. O tema deste domingo: a preparação é nossa, a vitória é de Deus. A preparação é nossa, a vitória é de Deus. Este versículo que nós acabamos de ler, de Provérbios. Provérbios é um livro que fala de sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Leia Provérbios, você vai aprender muito. Então este versículo, ele nos ensina o equilíbrio da nossa responsabilidade com a soberania de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que me compete fazer, eu preciso fazer. E hoje você vai aprender, querido, que não tem como você ser abençoado se você não fizer a sua parte. Então é necessário este envolvimento, né, esse ajuste da fé e da ação. Então eu preciso fazer a minha parte, aquilo que me compete. O próprio Deus deseja isso, que você faça isso. Amém? Então, neste versículo nós encontramos aqui duas verdades preciosas que não podem ser negligenciadas: a preparação e a confiança em Deus. Diga: preparação e confiança em Deus. Agora, uma pessoa, ela pode ser arrogante, ela se prepara, mas não confia em Deus. Pode existir também o negligente, que não se prepara, mas diz que confia em Deus. Mas também tem o sábio, né? O sábio, ele se prepara e ele confia em Deus. Que tipo de pessoa é você? Porque tem gente que ele estuda, se prepara, mas ele sempre vai achar que é a força do braço dele, que é a capacidade dele, que são as habilidades pessoais. Então esse é o arrogante. Mas o negligente, ele não se prepara, porque talvez você conheça pessoas assim, né? Ele acha que vai vir sobre a vida dele, que a bênção vai chegar, vai como se caísse do céu. Deus, ele manda essa pessoa ter com a formiga. Não é assim que diz a palavra? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então ele não se prepara, ele quer que simplesmente a bênção chegue para ele, na casa dele, para a família dele. Mas eu creio que eu estou falando para sábios, pessoas que se preparam e que estão, servindo ao Senhor, confiando em Deus, que a vitória vai chegar ainda hoje, esta semana, ainda este ano. Em o nome de Jesus você vai viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender esse conceito. Que conceito? O conceito de batalha naquela época. Por isso que
o texto que nós lemos, ele vai nos falar assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu preciso ter esse entendimento de guerra, de batalha, que acontecia naquela época. Quando uma nação tinha muitos cavalos, aquela nação tinha mais força contra seus oponentes. Mas se tivesse somente, a infantaria, não ia ter tanta resistência quanto se tivesse a cavalaria. Então era muito importante os cavalos serem preparados. E este é o meu primeiro ponto desta ministração. Diga comigo assim: é nossa responsabilidade preparar o cavalo. Então a preparação, ela é importante, queridos. Todos nós nos preparamos, ou deveríamos nos preparar. Você vai viajar, você precisa se preparar para aquela viagem, para o tempo que você vai ficar ausente. Deve se preparar com tudo que vai acontecer na viagem, Quem vai de carro precisa olhar óleo, ver pneus, ver como é que está o carro, a situação. Então ninguém toma uma decisão dessa sem fazer uma preparação. Quem vai casar precisa se preparar, não é assim? Você não se prepara, não se preparou, quem aqui já é casado, para o dia do casamento? Uma pessoa, um casal quando recebe a notícia que o filho está para chegar, a esposa está grávida, existe uma preparação para o nascimento daquela criança. Agora, não era diferente naquela época, quando ia acontecer uma guerra, uma batalha. O soldado precisava preparar o seu cavalo para a batalha, para a guerra. O cavalo precisa ser adestrado, preparado para enfrentar aqueles desafios. Então faz parte da minha vida, da sua vida, se preparar para estes desafios. Provérbios capítulo 10, versículo de número 4, nos diz assim: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Como eu disse, Provérbios fala de sabedoria. Aquele que trabalha com mão enganosa, mão remissa é mão enganosa, fraudulenta. Aquele que prejudica, o desenvolvimento do trabalho na empresa. Aquele que não dá o seu potencial, fica enrolando, fazendo hora. Esse daí é mão remissa. Esse daí, a Bíblia fala, é pobreza. Mas aquele que trabalha com diligência, aquele que trabalha com empenho, com dedicação, esse vai enriquecer, esse vai prosperar, amém? E a Bíblia vai nos dar muitos exemplos. E eu quero compartilhar com vocês 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Diz assim: ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Presta atenção. O rei de Judá se aliou ao rei de Israel e o rei de Edom para lutar contra os moabitas. E eles escolheram uma rota pelo deserto, caminho do deserto, para atacar os moabitas. Só que o tempo foi passando e eles caminhando no deserto, já tinha se passado 7 dias, acabou a água, veio o desespero. Imagine, 3 exércitos ali que estavam correndo o risco de morrerem de sede. E ali Josafá era o único que temia a Deus. E ele disse para o rei de Israel, disse assim: olha, não tem nenhum profeta, não tem nenhum homem de Deus aqui para a gente consultar. Tem Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias. Mandou chamá-lo.
Resumindo aqui a história, Eliseu, ele convida ou chama um músico para tocar a harpa, para tocar o instrumento. E quando o músico estava ali tocando, veio a revelação, veio a unção, veio a mão de Deus sobre o profeta. E ele então trouxe essa palavra profética. Ele disse assim: vocês não vão escutar o som do vento, não vai ter sinal de chuva, contudo este vale vai ficar cheio de água. Mas havia uma responsabilidade para aquele exército, aqueles homens, aqueles exércitos. Eles deveriam cavar buracos, fazer covas. Observe como Deus, ele é tremendo. Deus, ele nos abençoa. Deus, ele quer fazer coisas lindas nas nossas vidas, mas deve existir o que? A preparação para receber a bênção. Então eles, ouvindo aquela palavra, colocaram em prática, fizeram muitas covas naquele deserto, naquele vale. E o texto vai narrando, vai nos dizendo que na hora da oferta de manjares, as águas começaram a descer pelo caminho que vem de Edom. E as águas passaram por aquele deserto. Só que as águas passaram e foram embora. Ficou retida somente aonde tinha as covas, os buracos. Então muita gente perde a bênção de Deus porque ela não se prepara. E pensa assim: puxa, por que fulano de tal é abençoado? Por que essa pessoa não teme a Deus e ganha mais do que eu na empresa? Mas você está se preparando? Você precisa se preparar para receber a bênção de Deus. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor distribui os talentos segundo a capacidade de cada um. A capacidade, ela pode se abranger, ela pode, ser aumentada conforme você se aplicar, você se desenvolver como pessoa, estudando, se preparando. Assim como também espiritualmente, ter tempo de oração, ter tempo de buscar a Deus, e também estudar, se preparar para o mercado de trabalho. Eu trabalhei 12 anos no ramo de confecção. Todas as empresas que eu entrei, eu nunca saí no mesmo nível. Eu entrei como ajudante geral com 17 anos. Quando eu saí daquela empresa, cerca de 4 anos depois, eu já tinha uma profissão. Eu era infestador e já sabia cortar. O patrão não queria me dar aumento. Tentei negociar com ele, ele não aceitou. Aí eu fui para outra empresa. Trabalhei lá no Brás mais 4 anos. Entrei como infestador, mas como eu já disse, eu já até cortava. O patrão me registrou como cortador e eu aprendi a riscar, ser riscador. Saí de lá, fui para outra empresa. Já entrei como cortador e automaticamente já fazia ali os riscos, né, onde coloca ali os moldes para fazer o corte. Dias depois, eu já estava como riscador e como chefe, como encarregado de uma grande seção. Ganhava cerca de 10 salários mínimos naquela época. Por quê? Porque Deus, ele nos abençoa, mas eu preciso fazer a minha parte. Amém? Não aceite o nível que você está. Queridos, é com sofrimento, é com luta, é com guerra, é com batalha. Quem deve preparar o cavalo somos nós, usando essa metáfora. Ei, você tem que se estruturar financeiramente, mas para que isso venha acontecer, estude. Você vai dar um padrão de vida melhor para a sua família. Você vai ter condições, porque Deus, ele quer fazer, mas você está pronto para receber? Amém? Se prepare em nome de Jesus. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não foi despreparado. Ele sabia manusear a funda. E ele já tinha vencido um leão, já tinha vencido um urso. E diante daquele gigante, ele encarou mais aquele desafio. Observe que um sempre maior que o outro. O leão, o urso, agora o gigante. E ele venceu todos os desafios. Você sabe por quê? Porque ele estava preparado.
Foi a unção de Deus, foi a direção de Deus, foi a graça de Deus, sim, mas ele se preparou. Ou você acha que quando ele estava cuidando das ovelhas, ele não ficava ali treinando? Você acha que ele iria enfrentar um gigante sem nunca ter usado uma funda? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, queridos, tanto o povo de Israel, quando recebeu a palavra de Eliseu, saíram-se vencedores, porque acreditaram na palavra, fizeram covas, e a água veio, não só eles beberam, como as poças d'água confundiu o inimigo, que achou que era sangue ao olhar de longe, pensou que eles tinham brigado entre si. Foi uma estratégia para eles vencerem aquela guerra. Davi venceu o gigante, pois ele estava preparado. Não era um soldado, mas tinha habilidades e tinha a presença do Senhor. E ele foi lutar contra o inimigo, não na força dele, ele foi lutar na força do Senhor, e o Senhor deu a vitória. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que a vitória vem do Senhor. Diga: a vitória vem do Senhor. Então, por mais que você se prepare, você não pode controlar todas as coisas. Você precisa depender de Deus. Deus age conforme o seu propósito. Nossa confiança deve estar em sua providência. Então eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me qualificar, mas eu vou confiar na providência de Deus. Por isso que 2025 será um ano de muito crescimento, muita prosperidade na sua vida, no nome de Jesus. Diz amém. Glória a Deus. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Juízes capítulo 7, versículo de número 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Eu estou falando aqui de uma batalha, de uma guerra que estava para começar, de um exército de 32 mil contra um exército de 135 mil. O exército de Gideão tinha 32 mil soldados, e os midianitas tinham 135 mil, totalmente desproporcional. Mas aí Deus disse: é muita gente nesse exército. E o Senhor fez ali uma seleção, e nas duas seletivas que aconteceram, restaram somente 300 homens. Agora, 300 homens vão guerrear contra 135 mil. É porque a vitória vem do Senhor. Queridos, aqueles 300 corajosos, determinados, foram em frente, e as estratégias que o Senhor foi dando, foi liberando, eles conseguiram essa proeza. Israel foi vencedor, amém, porque o próprio Deus disse: olha, essa guerra é minha, essa batalha é minha, para que Israel não possa se gloriar, dizendo: foi a minha mão, foi o meu braço que trouxe a vitória. Não, a vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, na sua casa, na sua família, a vitória vem do Senhor. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, vai narrar também um episódio aonde a notícia chega para o rei Josafá de que 3 nações se uniram para lutar contra a pequena Judá. E a notícia era: olha, eles já estão perto. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá teve medo. Medo bateu a porta do coração dele, mas ele tomou uma atitude de buscar a presença de Deus. Ele foi para o templo, convocou jejum, oração, dizendo: Judá estava congregada para buscar a face de Deus. E ele dizendo: Senhor, nós não temos força para lutar contra esse povo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aí veio a visitação do Senhor.
E o Senhor usou o profeta ali para dizer: nesta batalha não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Diante dessa luta, diante desse diagnóstico médico, diante do desemprego, o que eu vou fazer, Senhor? Diante desse conflito familiar, Deus está dizendo: coloque-se na posição de adorador, de servo, faça a sua parte, essa batalha é minha, você não vai ter que guerrear, simplesmente se posicione como adorador, amém? Glória a Deus. E eles receberam a estratégia, e eles foram adorando a Deus, os levitas adorando ao Senhor na frente ali do exército. E o Senhor gerou uma confusão no meio do inimigo, e Judá só teve o trabalho de colher os despojos. Então, queridos, eu preciso confiar em Deus, fazer a minha parte, mas confiar, porque a vitória vem dele, amém? Glória a Deus. Então o plano de Deus exige o que? Fé e ação. Tiago 2,17: a fé sem obras é morta. Se você é uma pessoa que diz que tem fé, você precisa mostrar as obras. Trabalhe, se envolva, dê o seu melhor, amém? E então você vai poder ver o resultado da sua fé. Então Jesus, ele preparou seus discípulos para uma grande missão, mas ele confiou completamente no plano perfeito do seu Pai, e assim nós devemos também. Então, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nos ensina que precisamos fazer a nossa parte com dedicação, mas reconhecer que a vitória é exclusivamente do Senhor. Confie plenamente na sabedoria de Deus, viva com equilíbrio e com fé em ação. O Salmo 20, versículo 7 vai nos dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos no nome do Senhor, amém? Eu devo me preparar sim, mas não vou gloriar no meu estudo. Eu devo trabalhar, mas não vou me gloriar no meu trabalho. Eu vou confiar no Senhor, porque é dele que vem a minha resposta, a minha vitória, e a sua vitória vem do Senhor. Quem aqui crê na vitória do Senhor sobre a sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. Prepare-se. Você quer prosperar em 2025? Prepare-se. Faça planejamento. Separe um tempo para você estudar. Separe um tempo para você se dedicar espiritualmente ao Senhor, em oração, leitura da palavra, para que depois que você conquiste, você não venha engrossar a veia do pescoço e achar que você é o cara. Não, é dele. A resposta, o milagre, a vitória vem do Senhor. Eu conheço pessoas que chegaram aqui nessa igreja quebrados, falidos, e Deus prosperou, e hoje já não estão mais entre nós. É um risco, é um perigo. Se você não equilibrar vida espiritual com seu trabalho, você pode achar que foi a força do seu braço, dizer que não precisa mais de Deus. Então busque ao Senhor com inteireza de coração, se consagre, mas estude, se prepare, porque grande vai ser o mover de prosperidade 2025 na sua vida, neste ministério, no nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Não deixe o inimigo roubar essa palavra no seu coração. Deus sempre vai honrar quem é diligente. Seja uma pessoa equilibrada na sua vida financeira. Priorize a Deus, mas não negligencie as demais coisas. Não negligencie o ensino, a capacitação. Seja um profissional qualificado. Seja o melhor funcionário da empresa que você trabalha. Diga assim: olha, 2025 eu vou ser o melhor funcionário dessa empresa. Vou chegar antes da hora e não vou ser o primeiro a sair quando tocar o sinal. Se qualifique, dê o seu melhor.
E o teu Deus vê todas as coisas. E Ele vai dizer assim: meu filho é esforçado, é dedicado. A bênção vai chegar para ele. Amém.